Recebo agora aqui no estúdio, por favor, prefeito Sebastião Melo. Boa tarde, seja bem-vindo. O prefeito Sebastião Melo, isso, qual a câmera do prefeito? A2 ou A1? A1? Então tá. Bom, o prefeito veio fazer aí um balanço desse maio que parece que nunca teve fim, né? Hoje é o último dia do mês de maio, mas parece que é um mês que durou meses, né? 3, 4 meses. O mês da maior tragédia climática da história aqui de Porto Alegre e também do Rio Grande do Sul. Bom, já disse boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. E a minha primeira pergunta, prefeito, o senhor lançou hoje pela manhã o plano Porto Alegre Forte e também a plataforma Reconstruir. Esse primeiro, que é o Porto Alegre Forte, foi elaborado com apoio da consultoria global Alvarez e Marçal. Quanto custou essa consultoria ao município de Porto Alegre? E aí eu já emendo também. Prefeito, a gente não tem aqui no Rio Grande do Sul, porque essa é uma consultoria global, né? A gente não tem aqui no Rio Grande do Sul pessoas capacitadas para isso? Bom, Mota, como é a primeira vez que eu estou vindo no teu programa, eu queria levar solidariedade a tantos gaúchos e gaúchas. Sim, fique à vontade. Porto Alegre. Gratidão a tantas parcerias que têm nos ajudado, voluntários gigantescos nesse processo de salvar vidas, reconstruir vida e reconstruir cidade. Bom, primeiro, essa consultoria não nos cobrou nada. Ela está trabalhando gratuitamente para nós. Ela tem experiência no Katrina, tem experiência também em Brumadinho. E penso que todos que querem colaborar, da nossa parte como gestor, nós aceitamos contribuições. Como hoje, por exemplo, a minha última reunião foi com o IPH, que nós estamos fazendo um convênio que vai nos dar suporte nas decisões da macrodenagem, da microdenagem e da questão dos encheios. Então, tenho conversado com várias universidades, com Porto Alegre também, com o Pacto Alegre. Então, nós não temos nenhum problema de fazer parcerias, vamos continuar fazendo. A outra pergunta foi? Sobre se não existem pessoas capacitadas aqui em nosso estado para fazer o que a consultoria Alvarez e Marçal está fazendo. E mais um detalhe, o senhor falou que não haverá nenhum tipo de valor nessa questão, mas isso por 60 dias e depois desses 60 dias? Ela propôs a nos ajudar e no final dessa ajuda, bom, se ela quiser continuar ajudando de novo gratuitamente, eu quero agradecer muito essa consultoria, porque ela nos ajuda, especialmente, a prospectar recursos internacionais, porque você precisa de muito recurso para recuperar a cidade. Sim. Isso não vai acontecer só com dinheiro público. Então, ela tem montado uma governança, por exemplo, eu gravei um vídeo agora, que foi feito tradução em inglês também, pedindo socorro aos fundos internacionais, aos países que também passaram por desastre. Então, agora, do ponto de vista de obra, de drenagem, ela não vai trabalhar nisso, isso não é o papel dela, né? Aí eu vou ter outras consultorias, começando pelo IPH, que é nosso aqui do Rio Grande do Sul, como todas as demais, né, parcerias que nós vamos fazer. Então, não tem restrição se é local, se é regional, se é global. O que quer ajudar é bem-vindo. Tá certo. Bom, vamos agora à primeira pergunta. Pergunta do jornalista, pergunta gravada pelo jornalista Osíris Marins, nosso colega aqui do grupo Band RS. Tá no ponto a pergunta do Osíris? Tá no ponto? Boa tarde, Osíris. Boa tarde, Mota. Boa tarde, prefeito Melo. Prefeito, tivemos um grande aviso em setembro do ano passado, uma cheia, né? E com tudo que aconteceu no Vale do Taquari. O que poderia ter sido feito diferente nesse processo, justamente para proteger a cidade? Por que o tempo de resposta em alguns bairros foi tão lento? Por que se demorou tanto para se conseguir uma bomba para retirar águas, por exemplo, no Maitá, que parecia estar absolutamente abandonado? E o que o senhor teria feito diferente para proteger a cidade e as pessoas? Olha, Osíris, a tua pergunta ela exige um tempo maior e eu não tenho na televisão. Esse sistema foi concebido na década de 60. Fica à vontade, prefeito, o senhor tem o tempo que precisar. Eu sou o 13º ou 4º prefeito desta leva de lá para cá. As casas de bombas todas estavam funcionando quando veio o temporal. Elas colapsaram em função da quantidade de água, porque essas casas foram concebidas para poder tirar água de dentro da cidade para o rio, e não o contrário. Mas elas também foram feitas numa cota de altura que nunca tinha chegado a esse ponto dessa enchente. Então, elas colapsaram quando começou a chegar essa cota alta de água. Então, o sistema teve proteção parcial, na nossa avaliação, que se não tivesse tido era muito pior, mas ele precisa ser revisitado. Agora, a tragédia é no Rio Grande,
Não é só em Porto Alegre. Se falhou em Canoas, falhou em São Leopoldo, falhou em Eldorado, falhou no Taquari, falhou em todos os lugares. Então a gente tem que discutir essa tragédia do ponto de vista do Rio Grande do Sul. A contenção de cheias de Porto Alegre, ela não se resolve sozinha. Os barramentos que o Rio Grande do Sul deveria fazer em todos os rios que jogam no Jacuí, que joga nos Sinos, que joga no Gravataí e no Caí foram feitos? Os rios foram desassoreados? Não. Agora, o que acontece? Nós sofremos aqui penalidades graves, duas vezes somos atacados quando vem chuva desse jeito. São 300 municípios que choveram e as águas chegaram no Guaíba. E a chuva de Porto Alegre. Então, isso, você está no meio desse processo, depois essa água vai para a Lagoa dos Patos, essa água vai para o mar. Então, o sistema precisa ser revisado, viu, Aziz? Agora, eu também preciso dizer, o DNS nasceu lá na década de 60, foi extinto do governo Collor. Esse é um assunto de responsabilidade de cheias do governo federal. Teve o PAC do governo federal que não saiu do papel até hoje. Para falar em proteção de cheias só em Porto Alegre é 5 bilhões, 6 bilhões, fora Alvorada, fora Cachoeirinha, fora Gravataí, fora Canoas. Então, eu sou um prefeito de olhar para frente. Eu estou numa governança verdadeira com o governo federal, verdadeira com o governador Eduardo. Não vou botar culpa no Lula, não vou botar culpa no Eduardo, mas nos últimos 30 anos teve algum presidente da República que visitou o Brasil, discutiu questão climática? Tem algum governador do Rio Grande do Sul que colocou questão climática? Ou dos prefeitos que me antecederam? Então, vamos combinar entre nós. Acho que nós temos que fazer uma autocrítica à classe política, todos nós, e juntarmos para poder refazer o nosso Rio Grande, a nossa cidade. E eu não vou entrar nesse debate político hoje que está aí de provocações. Eu vou continuar fazendo, resgatando vidas, reconstruindo vidas e reconstruindo cidade. E o debate eleitoral eu vou deixar para o momento oportuno. O senhor pode ter certeza que aqui no Grupo Band RS, nenhum dos jornalistas tece qualquer tipo de comentário ou elabora qualquer tipo de pergunta com relação à ideologia partidária, ser de esquerda, direita ou de centro. O senhor pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora, pegando um gancho nessa questão aí, a extinção do DEP, que foi incorporado ao DEMAI, colaborou para toda essa tragédia, no caso específico da nossa capital, por isso que o senhor está aqui hoje. Não. Colaborou para isso? Deixa eu só repor, a resposta que eu dei não foi para o Osíris. É que o Osíris faz uma pergunta que é recorrente nas redes, de que a causa do incêndio, a causa da enchente de Porto Alegre são 2 bombas e o portão, não, é muito maior que isso. São os diques que não funcionaram. As 23 casas de bombeamento estavam funcionando antes da tragédia? Todas funcionando. Então, assim, na total capacidade? Sim, então assim, a resposta não é para o Osíris, é o questionamento que me fazem todos os dias. Entendi. Inclusive nos meios de comunicação, que é legítimo, tá? Bom, você pergunta sobre a extinção do DEP e a incorporação do DEP, do extinto DEP, correto, pelo DEMAI. Bom, contribuiu ou não para a tragédia? Eu fui vice-prefeito até 2016, quando tinha o DEP, é um departamento que tinha insuficiência de funcionários. O prefeito anterior a mim extinguiu o DEP e passou para o DEMAI. Acho que é uma discussão que volta, mas eu penso que o importante não é onde está o DEP, se é no DEMAI ou voltar a ser DEP. Ele tem que ter estrutura e tem que funcionar. Correto? E aí tem uma questão da drenagem urbana, Mota, porque, veja bem, não se faz nenhuma obra de macro-drenagem, grandes obras, sem dinheiro. Então, acho que nós vamos ter que, uma grande oportunidade da cidade discutir se está disposta a pagar uma taxa de drenagem urbana maior do que está aí. Porque com esse dinheiro sozinho não dá para resolver. Então, eu penso que nesse momento a gente tem que reforçar o DEP, não mais o DEP, reforçar o setor do DEMAI e do DEP. Mas é um debate que está posto, uns entendem que tem que recriar, não, eu acho que tem que funcionar. Tem que funcionar e dar resposta rápida. Por exemplo, nesta reunião que eu estava agora com o IPH, eles vão colaborar conosco, eu tenho que refazer os portões, todos eles. Ou talvez, em alguns portões, botar outro tipo de... O senhor vai manter esse atual sistema de contenção de enchente? Não, veja bem, o Muro da Mauá, nós vamos fazer uma vistoria nele, né? Fazer um laudo. Né? Em alguns portões, pode sair os portões e entrar a mesma vedação que tem do Muro da Mauá, por exemplo. Outros não, porque você tem aí mobilidade ainda que passa para dentro do porto. Né? Você tem 4 diques que demonstraram grandes falhas nesse processo. Atrás da Fiergs, mais embaixo do Sanedi, ao lado da Arena do Grêmio e também aqui na usina do gasômetro. E você tem também as casas de bombas, que o primeiro momento é você fazer elas funcionarem como elas estão nesse momento. Né? Ou seja, está com 15, 14 hoje funcionando, falta ainda um restante de casa de bomba que a gente está cada dia recuperando. Bom, e aí o IPH tem que nos ajudar, entre outros, né, contratações integradas. Bom, nós precisamos elevar
essa altura da casa de bomba. Porque o que aconteceu? Quando veio a chuva alta, ela pegou o quadro elétrico, pegou o motor, bom, aí não funcionou mais. Então, se ela fosse a 7 metros de altura, foi a 5,27, bom, as casas poderiam funcionar. Não tinha como vedar as casas de bomba? Não, é que a água entra por baixo também, entendeu? Então, porque tem os fossos da casa. Então, assim, agora, esse sistema foi concebido pelos engenheiros da época, com os instrumentos que tinham. Então, ele precisa ser revisitado na sua totalidade. Agora, as casas precisam ser elevadas. Talvez nem todas elas, mas a maioria delas sim. Bom, tem mais pergunta aqui, pergunta inclusive do público, é isso? Pergunta da nossa telespectadora Tatiana Girelli. O que será feito para os profissionais informais que não têm como trabalhar e estão desesperados também? Qual será o plano da prefeitura para nós, diz ela, né? Como vamos sustentar as nossas famílias? Prefeito Sebastião Melo. Bom, Tatiane, né? Tatiana, deixa eu dizer o seguinte, a dor de vocês é a nossa dor. Acho que a retomada econômica é um papel central. O presidente Lula lançou um Pronamp, né, para faixas de micro, médio, grandes empresas. Nós aqui isentamos já o IPTU, o ISS, a água dos setores que foram atingidos. Eu acho que esse Pronamp, né, ele precisa talvez ser um juro mais subsidiado, porque vocês não voltam sem o dinheiro, né, e o dinheiro tem que ser a longo prazo e tem que ser um juro zero e ainda subsidiado, um pouco dele, né. A prefeitura, ela tem um microcrédito, né. Nós estamos trabalhando com a Caixa Federal, talvez para os pequenos, nós pagarmos parte o subsídio todo da Caixa para pagar. Agora, quem realmente tem dinheiro no Brasil é o governo federal. Então, nós estamos aqui num tripartite, por exemplo, só na limpeza urbana nós vamos gastar 100 milhões. Nós temos mais de 300 milhões já, maioria empenhada do município, com pouco retorno da União, porque é um processo bastante burocrático. Então, você diminui a arrecadação, você aumenta as despesas. Então, a retomada econômica é um dos pilares fundamentais para voltar ao funcionamento da cidade. Nós estamos atentos a isso, mas estamos parcerizados. Governo federal, estadual, municipal, e a nossa parte nós estamos fazendo e vamos fazer um pouco mais. Sem esquecer dos trabalhadores informais. Claro, dentro dos trabalhadores informais é exatamente isso, é o cidadão que tem lá, desde do camelô, que passa para vender lá o produto dele de uma comida, faz o doce. Então, esse cidadão está vivendo como a maioria da população, porque a cidade foi atingida indiretamente. Então, dentro dessas linhas de crédito tem que ter uma atenção e terá. Tá? Isso nós estamos conversando com o presidente Lula e com os ministros sobre esse tema. Não? Bom, vamos para a próxima pergunta, prefeito, sobre o pessoal que está sendo retirado da Vila Nova Brasília, lá no Sarandi, uma região que eu sei que o senhor conhece. A prefeitura anunciou que vai oferecer aí um auxílio de R$127 mil para que essas pessoas possam procurar outra moradia. Quando que será liberado esse valor e qual a forma de liberação? Em dinheiro? Como será feito isso? Não, Mota, é assim. Ó. Primeiro, nós estamos falando de um dos DIC que está sendo refeito, é esse lá. Aquelas casas não poderiam ter sido construídas lá, foram construídas, o Poder Público ao longo dos anos permitiu. O dique que rompeu. Rompeu, tá? Então, se não refazer aquele dique, a água do Sarandi não termina. Então, o prefeito teve que tomar uma decisão. Fui lá, levei toda a engenharia, tomamos a decisão e cadastramos as pessoas que estão todas em abrigos. O presidente Lula, para mim, a palavra pública de um agente político, ela vale muito. O presidente Lula disse em 2 coletivas aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos comprar casa para todos que perderam a casa. Então, nós temos que passar um período de transição agora. Né? A transição ou é abrigo, que ainda continua muita gente, ou cidades acolhedoras provisórias pelo um período de tempo que o governador lançou hoje um projeto pelo meio em parceria com o Sistema S. Nós criamos a estadia solidária, que eu vou sancionar agora de tarde, que é dar um dinheiro de R$1.000, valor de R$1.000, para você morar com o teu vizinho até encontrar uma solução. O bônus moradia, que é o instrumento da prefeitura e do governo federal, é chamado compra assistida, é a mesma coisa. Bom, a compra assistida, o valor é até R$200 mil. Já isentamos o ITBI para as pessoas que arrumam o imóvel. Então, essas famílias, elas vão jogar especialmente com a compra assistida do governo federal. Bom, e eu ofereci, né, intermediariamente o bônus moradia, que
se for mais imediatamente, porque se o governo do Estado, se o governo federal não apresentar rapidamente. Mas eu entendo que ela deveria seguir na compra assistida, que é procurar um imóvel de até R$200 mil, pode ser em Alvorada, pode ser em Gravataí, pode ser em algum lugar do Rio Grande do Sul, né? E esse imóvel vai ser titulado e essa compra assistida ele não vai poder, acho que para os próximos 5 anos, negociar esse imóvel dele. Então, esse é um caminho dessas famílias e de tantas outras famílias que estão nos abrigos ou que estão desabrigadas em casa de vizinhos e amigos. A gente mostrou essa semana, foi anteontem ou foi ontem, que nós mostramos a confusão que marcou a retirada das famílias e o início da demolição daquelas casas. Se eu não me engano, são 37 famílias, 37 famílias que foram retiradas. A partir de agora, quanto tempo essas famílias vão esperar para receber esse dinheiro e ajuda para conseguir uma moradia? Mota, ela não recebe dinheiro, nós não passamos dinheiro para a pessoa. A pessoa tem que encontrar uma casa, nós vamos ajudar nisso, tem um site, nós vamos ajudar as pessoas a encontrar uma casa. Vai ser dessa forma, então? Dessa forma, eu não vou passar o dinheiro para as pessoas. Entendi. São 200 e não 127? 200 do governo federal, que é a compra assistida, que é o mais recomendável, porque o nosso bônus moradia é 127. Então, a atratividade do mercado para comprar uma casa, um apartamento 127 é muito menor de que de 200 mil. Então, nós vamos botar essas pessoas como prioridade, como tem, por exemplo, as famílias do Humaitá, da Ponte do Guaíba, é um outro acordo que Pimenta e eu fizemos com aquelas famílias, quando elas fecharam a Fruei. Então, agora você vai ter que hierarquizar, por exemplo, são as famílias que têm mais filhos, as que vão primeiro? São as famílias que são PCDs, vão primeiro? São as mães donas de famílias que vão primeiro? Quer dizer, você não tem como resolver isso da noite para o dia. Então, cabe à Prefeitura fazer um cadastro correto, porque desses cadastros que nós estamos vendo aí hoje, o governo federal está pagando parte, mas ele rejeitou mais de 20 mil cadastros, ou seja, de pessoas que se cadastraram e não comprovaram que estava nesta mancha. Então, é preciso também, num momento como esse, né, de dor, de tanta dificuldade, não tem dinheiro para tudo, você tem que priorizar. E eu estou dizendo isso em todos os comitês que eu estou lá com o governo federal, estadual e municipal. O cadastro tem que ser bem feito, tem que estar na mancha, e tem que provar que a casa foi destruída, para ter uma casa de volta, não? Bom, tem uma pergunta agora da nossa querida colega Bruna Subtits, jornalista da Rádio Band News FM e também especialista em desenvolvimento urbano. Boa tarde, Bruna. Prefeito, boa tarde. A Câmara aprovou a destinação de imóveis públicos ociosos para atender, acolher a população que está desabrigada pela enchente. A Prefeitura vai sancionar? E além disso, e também do auxílio moradia concedido a essa população, que outras medidas para os desabrigados a Prefeitura prevê? Certo. Olha, Bruna, muito importante a pergunta tua, como as demais perguntas, porque elas são esclarecedoras para esse público que está nos assistindo e que precisa de informações seguras. Bom, primeiro, eu espero que a lei da vereadora seja para os imóveis da União, do Estado e do município. Não pode pegar só o município, né? Das 3 esferas. Eu acho justo, né? Porque tem muitos prédios do governo federal que estão desocupados que podem ser usados para moradia. Então, eu espero que a lei contenha isso e eu vou sancioná-lo nesses termos. Os nossos prédios públicos, vou começar pela Esmove, antiga Esmove, eu mandei vistoriar esses prédios, né? É que todos eles requerem tanto investimento e tanta demora, né? Então, os terrenos que são do DEMAB ou não são do DEMAB, todos estão disponíveis. Nós estamos negociando com a Caixa Federal. Todos os terrenos da Prefeitura estão disponíveis para moradia, para casa provisória. Isso não tem burocracia conosco, é licenciamento expresso. Agora, tem terrenos e terrenos e tem imóveis e tem imóveis. Então, por exemplo, o caso da Esmove, tem lá 2 arquivos da Prefeitura que levaria tempo para tirar. Tem a questão elétrica, que eu não posso botar as pessoas lá dentro sem fazer uma revisão. Então, tudo é um pouco complicado. Bom, quais os instrumentos que os governos têm? Não é a Prefeitura, os governos têm, né? Os governos têm o seguinte instrumento. Hoje, dos 155 abrigos, nós somos com 139, com 10 mil pessoas, que já foi 15, e eles vão, né, desativando, porém vai chegar lá no final pessoas que não têm para onde voltar. Exatamente. Então, nós decidimos colocar recursos públicos em todas aquelas entidades que aceitarem a prorrogar os abrigos. Seja igreja, seja entidade, seja um clube, nós vamos botar recursos para dizer, olha, nos ajude a cidade nesse momento para essas pessoas continuarem aqui um pouco tempo. O segundo é o Estadia Solidária, que é um voucher
que nós vamos entrar com R$600, o governo do estado com 400, e estou negociando com o governo federal para entrar com uma parcela a mais, para dizer, olha, vai morar com o seu vizinho nesse período de 3, 4 meses, até que o governo federal encontre com a prefeitura uma saída de moradia, é uma outra saída. E a outra é a compra assistida. Então, esses são os instrumentos que tem para quem perdeu o seu imóvel. Por outro lado, o governo da União lançou um programa também chamado de reconstrução. Então, vamos imaginar que a pessoa voltou para sua casa e ele pode refazer a sua casa. Então, isso também vai acontecer. Ou seja, esse valor ainda não estava estabelecido na medida provisória, mas as pessoas vão ter que cadastrar, a prefeitura também vai ter que fazer um laudo pela mancha, dizendo, olha, realmente a casa foi atingida. Bom, e a pessoa vai poder reconstruir. Então, é um combo grande, que não é uma coisa só, não tem como resolver 10 mil imóveis da noite para o dia, até porque se o governo federal tivesse dinheiro para comprar 10 mil imóveis hoje, não teria em Porto Alegre, não teria. Tem 4 mil que são, as imobiliárias nos dizem que tem 4 mil que são usados e tem 1.000 que são imóveis novos, então falta 5 mil. E esta compra, portanto, ela será conduzida pela Caixa e pelo governo federal. Pelo que eu entendi, então, se esse projeto, né, não incluir os imóveis do governo do estado e do governo federal, só incluir os imóveis ociosos da prefeitura, só não sanciona. Então, talvez eu sancione e mande uma lei pedindo que acolha também, porque eu não acho justo que o Estado federativo e os três entes federativos têm imóveis na cidade. Bom, ou a gente vai viver em todo momento solidariedade, especialmente neste momento, então acho que a gente não pode fazer disputa política nesse momento, nós temos que somar. Eu sou um prefeito que estou somando esse processo, então acho que tem que disponibilizar o do Estado e o da União também, que são imóveis públicos para isso. Mais uma pergunta aqui, nós temos a pergunta de um morador das Ilhas. Ele preferiu não se identificar, prefeito. Ele pergunta aqui como fica a situação das ilhas em geral, e especialmente da Ilha das Flores, onde ele mora. Ele diz lá, temos moradias e comércios, tem loja lá. Como é que fica a situação da volta da água para poder limpar tudo e contabilizar as perdas materiais? Ele fala, inclusive, que até agora, né, nada para as ilhas, estamos esquecidos novamente pelo poder público municipal, estadual e federal. Bom, primeiro, dizer que eu tenho, ao longo dos anos da minha vida, muita frequência nas ilhas, tá? São 5 ilhas que compõem o arquipélago, né? As Flores é uma delas. Bom, nós conseguimos repor água em 4 estações de tratamento que atendem do lado de cá, do Belém até a Zona Norte. Nós só conseguimos chegar lá na estação, em função do rio, da chuvarada, 3, 4 dias atrás, para ver a estação de tratamento de água que foi totalmente detonada. Foi levada pela correnteza. Levada. Então, nós não se consegue botar água lá em menos de 15, 20, 30 dias. Então, nós vamos ter que abastecer as ilhas de outra forma, de caminhão-pipa, né? Teve pessoas que, inclusive, não saíram de lá nesse período todo. Bom, a Marinha está entrando para limpar, foi feita uma vistoria ontem em várias das ilhas, então a Marinha do Brasil está ajudando nesse processo, a Defesa Civil está junto, né? E nós não vamos esquecer das ilhas. Agora, a pergunta que precisamos responder é o seguinte, as pessoas sempre querem voltar para onde elas estavam, né? E a gente vai ter que negociar, né? Eu não acho que nada de autoritarismo comigo transita, né? Mas eu acho que nas zonas ribeirinhas, né, a gente vai ter que convencer as pessoas de um outro jeito, né? Ou elas irem para um outro lugar da cidade, ou para o Eldorado não dá porque está debaixo d'água. Nós temos que encontrar uma solução, porque a única coisa que nós temos certeza é que essa mudança climática do mundo, ela veio para ficar. Então, refazer nos mesmos moldes as ilhas, naquela situação, é uma discussão que, né, eu, inclusive, levei esse assunto para o Ministério Público longamente, falei com o Judiciário, a gente tem que ter um mínimo de defensoria pública de consenso entre nós. O prefeito não pode dizer uma coisa, o Ministério Público dizer outra, a Defensoria dizer outra, o Judiciário dizer outra. Acho que nós temos que ter um consenso. Porque se você falar em cercar uma área, você vai ver que muita gente vai dizer, prefeito, não faz isso não está correto. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que, né, pensam desse jeito, dizem, mas o senhor não pode deixar as pessoas voltar para lá. Então, a gente está tentando construir um consenso mínimo, né, de que determinadas áreas, nas ilhas e outros locais, as famílias não podem voltar. Agora, para isso, ela tem que ter a segurança. Olha, eu realmente vou ter a minha moradia. Eu não vou ficar aqui
mas eu tenho a minha moradia. Então, para mim, isso está muito casado, viu, Mota? Muito casado. Eu topo o que está dizendo, prefeito. Federal, governo federal, eu topo. O senhor está dizendo para mim não voltar, eu dou, mas e cadê a minha moradia? E os pescadores? Não, eles estão dentro desse contexto. Né? Eles fazem parte desse contexto. Os pescadores, as ilhas não são compostas só de pescadores. Tem muitos pescadores, mas lá tem, por exemplo, na Pintada tem uma classe média, tem baixa renda, baixíssima renda. Então tem uma composição. São 8 mil pessoas que moram nas ilhas, não? Bom, tem mais uma pergunta, é isso? É minha agora? Então tá. A Prefeitura anunciou hoje também 500 milhões de reais para reconstruir e melhorar o sistema de drenagem aqui de Porto Alegre. Mas, segundo o próprio DEMAI, o investimento necessário para isso seria de pelo menos 4 bilhões. O senhor pretende buscar mais recursos? Não, nós lançamos uma plataforma hoje, Mota, que é o seguinte. Primeiro, a plataforma tinha a finalidade de dizer para o setor privado que queira adotar um equipamento público, e já tem uma escola na Zona Norte, que eu só não vou divulgar porque a empresa pediu que não divulgasse ainda, que vai custar 8 milhões a sua recuperação, ele vai recuperar a escola e vai botar um selo lá de recuperação. Então eu quero aproveitar aqui para apelar ao Brasil, né, apelar ao mundo, ao nosso setor também produtivo do Rio Grande do Sul, que adote um equipamento público, porque ele vai responder mais rápido à normalidade da cidade. Nós fizemos um levantamento provisório do provisório, de 6 bilhões já, que são os gastos para reerguer a cidade naquilo que ela sofreu de danos. Bom, esses 500 mil reais é para refazer o que a chuva levou do DEMAI. Então não é para obra nova, não tem nenhuma obra, não se faz com 500 milhões isso. Só para reparos? Só para reparar o que a chuva destruiu. Então a gente fez um apanhado pelo setor do DEMAI, olha, em torno de 500, 600 milhões é o que nós vamos precisar para refazer. Por exemplo, pega uns 5, 4 diques. Tá? Isso não dá para esperar, né? E os portões, não dá para esperar, né? Entre outras, e as casas de bombas, entendeu? Então, esse é um valor muito ainda limitado daquilo que é a necessidade maior do DEMAI. Então, tá? esses 4 bilhões seriam, além de reparos, a ampliação do sistema, aprimoramento do sistema. Eu tenho um estudo do professor Tucci, que é um dos maiores estudiosos dessa matéria, e que isso não é de agora, que joga na casa de 5 bilhões a proteção de cheio em Porto Alegre, e aí tem mais alguns bilhões de Canoas, de São Leopoldo, porque o sistema tem que ser metropolitano. Né? Porque aí tu pega os Sinos, tu pega o Guaíba, que todos desaguam no Guaíba. Então, assim, não tem como tu fazer uma proteção, investir milhões em Porto Alegre e não investir os milhões também. Por isso o governo federal, por isso o governo do estado, por isso as prefeituras, ninguém pode isentar desta responsabilidade. Não? Como constava no PAC do governo Dilma, né? Era um plano que abrangia toda a bacia do Jacuí e o Lago Guaíba. Isso, esse PAC ele transitou, tem um caderno longo, grande da Metropan. O que emperrou, prefeito? Olha, o senhor era vice-prefeito na época, não era? Eu diria o seguinte, Mota, a burocracia no Brasil é terrível. Né? Muda os governos, mudam planos, entendeu? Essa é uma política que tem que ser de Estado, não interessa quem está na presidência, quem está na prefeitura, quem está no governo, sabe? Então, não saiu do papel. A verdade é essa, não saiu porque não tem dinheiro, não saiu porque o projeto não é adequado. Bom, e cada um vai dar uma desculpa. E o povo não quer desculpa, o povo quer solução. E eu acho que a solução agora é que, de um lado, as dores, as perdas, né? Mas tem que ter esperança de dias melhores. Para mim, eu acho que o verbo esperançar deve dominar o Rio Grande nesse momento, tanto contribuiu com o Brasil, Mota. Olha, se tu olhar para a fronteira agrícola do Brasil, saiu do Rio Grande bravos homens e mulheres que foram para Tocantins, para Mato Grosso do Sul, para Goiás, para todos os lugares, e fez o país mais de agronegócio do mundo. Por outro lado, o Getúlio Vargas, que foi um de tantos presidentes do Brasil, foi aquele que transformou o Brasil rural num Brasil industrial. Então, o Rio Grande contribuiu com o Brasil muito, e agora nós precisamos do Brasil e do mundo. Mas o Rio Grande é forte, Porto Alegre é forte, nós saímos de um Covid, sobrevivemos, os empresários veio para o processo, empresas que quebraram, outras que nasceram, se constituíram, e a cidade vivia um belo momento. Eu não tenho outro caminho agora, é união de esforços, e juntos nós recuperamos a cidade, não tem outro caminho. E fazer diferente na resiliência, então é fazer uma cidade diferente. Então é nesse caminho que a gente está trabalhando. Eu acho que esta fase agora é uma segunda fase, que é essa fase de reconstrução, e a retomada econômica, a limpeza da cidade, que também está numa fase
eu estava vendo ali os colaboradores, muito bem-vindos, tem prefeito do interior, tem secretários, tem gente do Rio Grande, né, mas tem hoje 900 pessoas da prefeitura que trabalham vários dias atrás, tem mais de 300 máquinas na rua. Nós agora vamos adotar também os containers, porque o que acontece? Tu passa numa rua, vem a primeira leva, no outro dia ela está suja de novo, no outro dia ela está suja de novo. Então, a gente está tentando agora passar 2, 3 vezes e depois botar container para que as pessoas, em vez de botar o lixo na rua, botam naquele container e aquele container nós estamos negociando. Eu espero que eles baixem os preços, porque botaram um preço muito alto. E eu estou apelando vocês publicamente aqui, né, gente? É hora de colaboração, né? Cada um agora, os empresários também, tem que deixar, né, especialmente para ganhar mais dinheiro lá na frente. Agora nós temos que somar juntos para poder limpar a cidade. Então, esse é um outro desafio que vai dar também condição de reabrir a cidade nas suas áreas que estão fechadas, não? Bom, tem a pergunta do nosso querido colega Guilherme Macalossi, diretor de jornalismo das rádios do Grupo Band RS. Fala, Macalossi. Prefeito, considerando que as casas de bomba funcionam com energia elétrica e nós tivemos uma queda generalizada, fazendo com que elas deixassem de funcionar, o que de fato permitiu que o alagamento se ampliasse na cidade, o senhor está convencido agora de que é necessário ter uma política emergencial de geradores para essas unidades? Meu caro Macalossi, deixa eu dizer o seguinte, as casas de bombas pararam, foi porque os quadros elétricos delas, todas foram tomados pelas águas. Então, a casa tem o quadro elétrico, depois tem o motor, depois tem a bomba. Então, quando chegou no quadro elétrico e no motor, colapsou todas as casas de bomba. O que nós estamos trabalhando com a Equatorial já há um bom tempo, e isso já é realidade em algumas, é criar a dupla alimentação. O que é a dupla alimentação? É quando cai uma rede, tu tem uma segunda rede para te atender. Uma alternativa. Alternativa. Então, isso já tem algumas, nós estamos trabalhando, vamos acelerar esse processo muito, isso independente do que aconteceu aqui, já estava acontecendo. Os geradores, eles têm que ser, nós contratamos geradores para o Belém Novo lá. Os geradores, eles são poluidores enormemente. Nós temos, por exemplo, então, 6 captações de água, nós temos 87 bombeamentos de água, nós temos 33 bombas de cloacal, 26 bombas de pluvial. Você imagina 200 geradores em fumaça todo dia, com milhões de litros de óleo. Então, esse não é o caminho da inovação. Isso ele pode atender pontualmente algumas questões, mas não pode ser uma política geral. O que nós temos que arrumar é ter dupla alimentação, proteger essas redes para que elas possam funcionar em situações de emergência. Então, é nesse caminho. Mas, evidentemente, que questões pontuais de geradores, a gente já está trabalhando, mas não é a saída geral. Essa questão aí de geradores para uso emergencial, isso será colocado em prática? No Belém Novo... Já está, né? Já está funcionando. E também vou locar lá, vai depender agora, também estava já em fase de contratação, os nossos geradores para as ilhas, porque lá cai muita energia, então lá é uma outra situação também. Mas volto a dizer, o caminho é construir redes seguras e dupla alimentação. Bom, a produção me chama a atenção sobre imagens que chegaram de agora a pouco, imagens da região da Calda Júnior, aquela parte da esquina Democrática, Avenida Siqueira Campos também, vertendo a água das bocas de lobo, né? Será que, nesse momento, chegaram essas imagens aí, o centro, essa parte que já estava praticamente seca, né, prefeito? E nós temos aí, qual a informação? Pode falar no PA, Sérgio? São duas, se tem essa informação de que 2 casas de bomba no centro não estariam funcionando. Uma delas deve entrar em funcionamento hoje à tarde ou amanhã de manhã. Esta água só vai sair daí, esse resto de água que tem, inclusive no próprio Centro Administrativo Municipal, que é na João Manuel, com as casas de bomba funcionando. Então, são 2 casas ali, uma delas vai entrar em funcionamento hoje de tarde ou amanhã, e isso vai ajudar a retirar água. Bom, tem mais uma pergunta minha aqui, pode colocar isso. Pergunta da... não é minha não, é de uma telespectadora, Marli. O que o prefeito pretende fazer para evitar ou minimizar o que aconteceu? Quais são as próximas medidas de reconstrução da capital? O senhor já citou algumas, o senhor tem mais algumas a colocar aqui na nossa entrevista? Primeiro, essa questão da proteção de cheias das obras emergenciais a médio e longo prazo, que a cidade vai
precisar, né, de ter clareza disso, né, senão o empreendedor não vai empreender aqui. Então, acho que essa é a primeira questão. Né? Segundo, né, nós precisamos, do ponto de vista da retomada econômica, né, a gente precisa encontrar todos os caminhos de limpar a cidade rapidamente, refazer 1.000 quilômetros de rua que foram tomadas por essas águas, portanto, aqui nós estamos falando de alguns milhões, né? Botar os hidrojatos, que está chegando a todo dia mais hidrojato, para limpar essas redes que ficaram todas entupidas com esse lamaçal, né? As pessoas limparem as suas casas. Bom, e aí tem que ter um microcrédito para começar, casas reconstruídas, compra de imóveis novos, ou seja, é um conjunto de medidas para poder recuperar a cidade. 70% da cidade não foi atingida pelas enchentes. Então, eu acho que é hora também da grande solidariedade das famílias que não foram atingidas, se somarem em todas essas políticas públicas de ajuda, né? Eu acho que o gesto das construtoras, talvez, de suspender as suas obras por alguns dias, ó, eu vou transferir todo o meu operariado para ajudar nessa limpeza da cidade, como está fazendo a Melnick, eu acho que outras empresas vão fazer, isso vai ajudar muito, muito, muito a gente voltar à normalidade. Agora serão dias difíceis, mas também serão dias de esperança, porque se nós não tiver esperança, não tem vida. Então, eu quero deixar aqui aos nossos telespectadores que acho que vocês me conhecem, eu fui vereador da cidade, fui vice-prefeito, fui um prefeito que assumi, como todos os demais prefeitos que foram reeleitos ou eleitos no meio de uma crise sanitária dolorosa, perdemos amigos, vizinhos, que nem enterro nós podíamos ir, e que agora é hora de novo de nós nos abraçarmos. Nós temos que estar todos do mesmo lado. Do mesmo lado é fazer com que esta cidade, nos seus 252 anos, que nasceu com os açorianos, que somou a dezenas de etnias e que fez dela uma cidade acolhedora, e tão acolhedora que fez um goiano ser o prefeito dela, porque eu sou um migrante que aqui cheguei com meus 18 anos, então eu sou duplamente gaúcho. Então é com esse espírito colaborativo, né, é que nós vamos continuar coube a nossa, nesta quadra, essa tarefa para a nossa geração, Mota. Vocês têm um papel, né, todo mundo tem um papel, né? Eu acho que esse é o caminho, né, que nós estamos perquirindo e tenho muita convicção de que nós vamos juntos recuperar a cidade, muita convicção. Quanto tempo isso vai levar? É a minha última pergunta. Mota, não dá para dar tempo, acho que são etapas, né? Por exemplo, quando a cidade estiver limpa, eu acho que ela já muda, né? Bom, baixou toda a água e limpou a cidade, acho que é um passo importantíssimo, tá? Reconstruir as casas, as primeiras compras das casas, a questão dos abrigos, que não pode faltar, além do carinho que está tendo, a comida, o cobertor, né? Gerar oportunidade. Eu estou falando com o Cine, né? E a partir da semana que vem a gente começa, dentro dos abrigos que ainda existem, selecionar o máximo possível que as empresas dêem oportunidade para essas pessoas que estão nos abrigos, né? As crianças que estão nos abrigos, muitas escolas que vão ter que redimensionar a rede agora, porque são escolas que não abrem mais. Então, é uma governança bastante complexa, né? Postos de saúde que não abrem mais nesses próximos dias, então nós estamos arrumando caminhões da saúde para atender essas comunidades, porque ela não pode sair do Navegante para a Restinga. Então, tudo isso está no comitê de crise. Eu sou o comandante-chefe, tem meu lado o Ricardo, estabelecemos um grande time, né? E junto, né, é momento, né, de cada um dar um pouco mais, sair da casinha, né, e ter esperança. E agora não dá para dizer, é daqui 10 dias, daqui 20 dias, mas com certeza a limpeza está indo bem, né, está indo bem, as águas vão baixar, né, então esses são dois fatores importantes e esta retomada econômica que eu acho que ela é definidora para tantas pessoas que estão nos assistindo, porque senão aumenta a pobreza, aumenta a miséria, aumenta as dificuldades que a cidade já tem. Bom, eu quero agradecer a presença do prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, que atendeu. Fiz o convite no início da semana, prontamente a sua assessoria de comunicação já entrou em contato com a direção de jornalismo aqui da Band, né? Oi, quem foi? Foi o Gonçalo, né? Isso. O Gonçalo está aqui, inclusive. Cadê o Gonçalo? O Luiz Otávio também. Então, assim, prontamente houve já o contato e eu quero agradecer a presença do senhor e desejar boa sorte, né? E pedindo a Deus para que o que aconteceu agora nesse final de abril, durante todo esse mês de maio, nunca mais aconteça na história do Rio Grande do Sul e na história da nossa querida capital. Muito obrigado, prefeito. Mota, não pode faltar um governo de transparência. Os nossos secretários estão à disposição.
eu às vezes não tenho atendido todos os pedidos de entrevista por falta de tempo, mas você me conhece, o povo de Portugal me conhece, sabe que eu não sou de me esconder em nenhum momento, em momento de crise. É uma tragédia que aconteceu no Rio Grande. Dentro do Rio Grande está a nossa cidade, não? Então eu não busco culpado, buscamos soluções, união de todos nós, e é com esse espírito que nós vamos continuar. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu acho que foi bastante esclarecedor aí para muita gente sobre os auxílios, sobre os abrigos, sobre a saída solidária, ou seja, e aqueles que puderam aceitar a saída solidária, que é morar com o vizinho, nós vamos, a Caixa Federal que vai depositar o dinheiro e vai ser por 6 meses até 1 ano que for necessário. Então, tudo isso vai ajudando, porque o abrigo ele vai tensionando, e chega um momento que ele se explode. Então, temos que ter abrigos menores, vamos ter que fazer, né, uma transição que não é fácil, tá? Mas obrigado, viu? Bom, e eu quero antes de me despedir do prefeito Sebastião Melo, o senhor reparou que nós estamos com a Larissa, intérprete de Libras também, né? O Ocimar, que está aqui também com a gente, né? O Ocimar também está aqui com a gente. É a primeira entrevista que o senhor dá, que inclui 80 mil surdos, que esse é o levantamento oficial, que vivem no Rio Grande do Sul e hoje acompanharam a entrevista do prefeito aqui da capital, o prefeito Sebastião Melo, que isso é inclusão de verdade. Porque se fala muito de inclusão, né, se promete muito na questão de inclusão, e o Grupo Band RS, desde o início da tragédia, nós estamos mostrando aí com os intérpretes de Libra, fazendo a inclusão na prática, né, colocando em prática tudo aquilo que acho que todas as emissoras deveriam fazer. Então o senhor falou hoje para um público também de 80 mil surdos aqui no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado. Está correto. A televisão tem que ser para todos, o rádio tem que ser para todos, o governo tem que ser para todos. Tudo certo, tá? Mais uma vez, obrigado. Tá? Por ali, por